Você já parou para pensar por que o mal existe? Por que há tanta dor, tragédia e destruição em um mundo que, segundo muitos, foi criado por um Deus perfeito? Para encontrar a resposta, é preciso voltar no tempo, muito antes da criação do ser humano, muito antes da Terra existir. Tudo começou com uma rebelião, não entre homens, mas entre seres celestiais. Sim, segundo os registros bíblicos e escritos antigos, houve uma guerra no céu. Uma revolta liderada por um ser que, ironicamente, foi criado como o mais belo e resplandecente entre todos os anjos: Lúcifer. O nome Lúcifer significa literalmente portador da luz. Ele não era um anjo qualquer. Era descrito como perfeito em beleza, sabedoria e poder. Um querubim ungido que caminhava no meio das pedras afogueadas, diretamente na presença de Deus. O profeta Ezequiel descreve esse ser como alguém que foi criado em perfeição, mas que se corrompeu quando foi encontrado orgulho em seu coração. Lúcifer passou a desejar algo que não lhe pertencia. Quis ascender acima de todos, inclusive do próprio Criador. Quis ser como Deus. E foi exatamente esse desejo de poder que desencadeou o maior conflito espiritual de todos os tempos. A Bíblia nos revela que Lúcifer não caiu sozinho. Com seu carisma e influência, ele convenceu 1/3 dos anjos a segui-lo. Milhões de seres celestiais se uniram à sua rebelião, dando início a uma guerra espiritual que abalou os céus. Miguel, o arcanjo guerreiro, e seus anjos fiéis lutaram contra Lúcifer e seus seguidores. E após uma batalha inimaginável, os rebeldes foram derrotados e lançados para fora do céu. Mas a história não termina aí. Eles foram lançados para a Terra. Isso mesmo. O planeta que viria a se tornar o lar da humanidade foi o novo palco para a atuação desses seres caídos. A Bíblia afirma que Satanás, o novo nome de Lúcifer após sua queda, apareceu no Jardim do Éden para tentar Eva, plantando a mesma semente de orgulho que o havia destruído. Ele sussurrou: "Sereis como Deus." E naquele momento, o mal entrou na história da humanidade. Mas há mais. No capítulo 6 de Gênesis, há um trecho enigmático que diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres, gerando filhos híbridos, chamados de gigantes ou nefilins. Muitos estudiosos acreditam que esses filhos de Deus eram anjos caídos, que transgrediram os limites estabelecidos por Deus e corromperam ainda mais a criação. O livro de Enoque, um texto antigo não incluído na Bíblia oficial, detalha essa história com profundidade. Ele diz que 200 anjos liderados por Semjasa e Azazel desceram ao Monte Hermon e ensinaram aos humanos todo tipo de ciência proibida, como feitiçaria, metalurgia, astrologia e sedução. Isso levou a uma corrupção tão extrema da humanidade que Deus decidiu purificar o mundo com o dilúvio. Esses anjos, conhecidos como vigilantes, foram aprisionados em abismos de escuridão, aguardando o julgamento final. A carta de Judas, no Novo Testamento, menciona esses anjos como aqueles que abandonaram sua posição original e foram acorrentados até o grande dia do juízo. O próprio apóstolo Pedro reforça essa ideia, dizendo que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, onde estão presos. E é justamente isso que muitos não sabem. O inferno, segundo a Bíblia, não foi criado para os humanos, mas para o diabo e seus anjos. Foi um lugar preparado como destino final para aqueles que se rebelaram contra o Criador. Mas ao longo da história, muitos homens decidiram seguir o mesmo caminho da rebelião, sendo seduzidos pelo mesmo orgulho, vaidade e desejo de poder. O mal, portanto, não nasceu entre os homens. Ele começou nos céus, no coração de um anjo que se achava acima de tudo, um ser criado para refletir a luz, mas que escolheu caminhar nas trevas. E desde então, essa batalha espiritual tem se estendido até nós.
A guerra que começou entre os anjos agora se manifesta na terra, nas escolhas humanas, nas tentações, nos conflitos e nos sofrimentos diários. Mas o fim dessa história também está escrito. A Bíblia diz que um dia o mal será vencido de forma definitiva, que Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre, e com ele todos os que se aliaram à sua causa. E então não haverá mais dor, nem morte, nem choro. O mal deixará de existir, e o universo será restaurado à perfeição de sua origem. A história da queda de Lúcifer não é apenas um conto mitológico, é uma advertência sobre o poder destrutivo do orgulho e da rebeldia. É também uma explicação sobre as raízes do sofrimento humano. E, acima de tudo, é um lembrete de que existe uma luta invisível, mas real, acontecendo a cada instante. Uma batalha entre luz e trevas, entre verdade e engano. E todos nós, querendo ou não, estamos envolvidos nela. Se essa história te surpreendeu ou te fez refletir, compartilhe com alguém. Inscreva-se aqui no canal Fatos Curiosos para continuar explorando os mistérios mais profundos da existência, da fé e do universo. Até a próxima revelação.